Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pode. Gente, lembrando vocês que estamos no Spotify, então você não tem desculpa para falar que não ouviu nenhum dos episódios. Gente, dá uma passadinha lá, passa no YouTube, confere os episódios, tem muita coisa legal, muita gente boa. Muita informação, olha, conteúdo de primeira aí para vocês. E é claro que eu vou pedir para vocês e se inscreverem no canal, compartilharem, dar aquele likezinho que a gente agradece, ok? Bom, gente, esse bate-papo de hoje vai ser muito legal, coisas de menina, que a gente adora, né, a mulherada aí. Quem nunca teve um sonho de ser modelo? Eu já sonhei, né, gente? Quando era criança, olha, confesso para vocês que até na passarela da escola eu tava lá, viu? Bom, minha convidada de hoje, ela é modelo internacional, é isso mesmo, gente. E sabe o melhor de tudo? Ela é daqui da nossa região. Então, seja bem-vinda, Gabriela Nespoli. Prazer em ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Fazer um bate-papo aí, contar um pouco da experiência, de como tem sido essa loucura toda. Pois é, como eu falei aqui, né, Gabi, acho que toda menina, pelo menos aí da minha época, a gente sonhava em ser modelo. Eram duas coisas, assim, ou a gente queria ser atriz de novela, ou a gente queria ser modelo de passarela, a gente sonhava com isso, né? Mas é claro que ao longo dos tempos a gente sabe que isso mudou bastante. Depois eu quero que você me conte aí como que hoje, né, estão os requisitos, o que mudou também de lá para cá. A forma, né, o corpo da modelo era de um jeito, hoje as passarelas exigem outros, né? Mas vamos falar um pouquinho então de você. Como é que… Você é da onde? Conta pra gente sua idade, quero saber tudo. Tá. Eu sou natural de Alfredo Marcondes, moro lá desde que eu nasci. Nasci aqui em Prudente, né? Porque é uma cidade muito pequena. Mas sempre morei lá com a minha família a vida inteira. Tenho 25 anos. E, ao contrário da maioria da galera, eu não sonhava em ser modelo. Assim, eu sempre brinquei de ser modelo, talvez por isso já que eu não sonhava tanto, porque na minha cabeça lúdica de criança eu já era. Então, eu sou formada em arquitetura, que era o meu sonho desde pequena, sou formada pela Toledo aqui de Prudente. E eu cheguei a exercer ali na época da faculdade durante 1 ano e meio, e foi aí que eu vi que não era o que eu queria. E aí eu voltei pros primórdios, pro que eu fazia desde pequena, que foi modelar. E você trabalhava aqui em Prudente, nas agências daqui, ou você já tinha de criança algum contato fora? Eu cheguei a modelar quando eu tinha 3 anos, eu comecei com 3 anos. Já fazia book, já era profissional, vou dizer assim, fazia desfiles pelas marcas aqui de Prudente. Por alguma agência que eu não lembro, não existe mais. E aí, com a vida, fui crescendo, falei que não era o que eu queria, terminei meus estudos, a escola, a faculdade. E aí eu voltei com a AZ aqui de Prudente, e aí eu comecei a trabalhar mesmo, profissionalmente, e aí comecei a trabalhar aqui em Prudente e na região. Ah, que legal. Bom, antes de eu passar para a próxima pergunta, aliás, você falou da AZ aqui, eu queria deixar um beijo pro Thomas e pra Mari, que são maravilhosos, né? A Mari também super modelo, aí tá lá em São Paulo, é isso aí, beijo para vocês. E é claro, vou fazer os nossos agradecimentos a Sartor Store e Sandrin Planejados. Vai reformar, vai construir. Lembre-se, dá uma passadinha, visite o showroom da Sandrin Planejados. Bom, Gabi, e aí então, como é que você ingressou na carreira de modelo? No meu último ano da faculdade, eu já não estava muito satisfeita ali com a área da construção civil. E eu entrei um pouco descrente, eu vou dizer assim. Eu queria ter a modelagem como uma alternativa, mas eu não me via sendo modelo profissionalmente. Eu meio que desacreditei do potencial, né, da profissão. Entendi. Então, começou meio que como uma surpresa, porque assim que eu procurei o Thomas, né, na AZ, pra me agenciar, ele já disse de cara, não, a gente vai te mandar pro internacional. E eu, tá bom, eu não acreditei. E realmente aconteceu, foi muito rápido. Foi 3, 4 meses, eu já tava com um contrato internacional na minha mão. Que legal. E qual foi, assim, o primeiro contrato que você Foi teve pra fora? Índia. Já fechei um contrato de 6 meses, já tudo certinho. E aí, comecei a me preparar, assim, meio na cega ali, sem saber muito o que esperar. Mas foi bem rápido, assim. E quais foram, assim, os maiores desafios que você enfrentou?
Olha, eu fui um pouco maluca porque eu não pesquisei, eu só fui. Eu tenho ansiedade, então eu não quis pensar muito antes. Só entrei no avião e fui. Eu acho que a princípio é a cultura, né? Eu acho que a Índia é isso daqui que a gente vê mesmo na mídia. Eu não acho que a mídia mente em relação a isso. Então é aquela realidade que a gente vê. Tem muita desigualdade social, tem muita pobreza. E também tem a parte muito rica. Então é muito discrepante essa diferença. Então esse choque cultural foi a parte que mais me chocou, assim. Mas, assim, como é que foi isso pra você? Você era modelo aqui, de uma cidadezinha aqui do interior, né? E aí, de repente, você se viu sozinha. Você tinha quantos anos? Eu viajei um pouco velha já tinha uns 20, 21, 22. 21. Aí você foi sozinha pra lá? Como é que foi? Fui. Eu não sabia como funcionava, então peguei um restinho de coragem que tinha e falei, vou. Fiz minhas malas e fui, assim, totalmente cega. E você foi lá, você foi fazer o quê? Fui pra modelar. Campanha, ou alguma campanha, ou foi Nada, foto mesmo? não, a gente fecha um contrato de modelo. Sim. E aí, com uma agência Com uma específica, então a agência. gente é agenciado. Aham. E aí, o que essa agência mandar pra gente fazer, a gente tem que fazer pelo contrato. Então, vai desde shootings de roupa, campanha, desfile, revista. Se precisar fazer algum TVC, né? Algum comercial, a gente faz também. Então, é tudo agência que negocia. E a gente só Aham. pega, olha, você tem esse trabalho pra fazer, a gente vai e faz. Ô, Gabi, a gente sabe, posso chamar de Gabi, né? Claro. A gente sabe, assim, que nem tudo é glamour na vida de modelo, né? Que tem também ali os perrengues, as coisas, né? Como Tem. que você passou, assim, algum tipo de dificuldade? Realmente falta mesmo, assim, esse cuidado que as agências, ou enfim, quem tá ali cuidando de vocês, acontece mesmo isso, assim? O pessoal, Acontece. Eu acho que o glamour é 40% da profissão. Os outros 60%, vou jogar até um pouquinho menos aí de glamour, viu? Eu acho que a gente passa muito mais perrengue. Eu acho que o dia a dia é mais pesado do que as pessoas falam. A gente não pode transparecer isso, né? A gente tem que estar feliz o tempo inteiro. Mas tem muito perrengue. Graças a Deus eu só tive agências boas. Então eu tive bastante suporte durante todas essas viagens. Então a falta de cuidado da agência não me pegou muito. É claro que eles não vão cuidar como uma mãe, como uma família, que a gente estava acostumado aqui, né? Mas eu sempre tive bastante suporte. E os perrengues, assim, eu ia me virando sozinha conforme eu conseguia, até eu passar adiante. Então eu segurei uma barra bem pesada sozinha, sem falar pra ninguém, porque na minha cabeça isso era o certo. Hoje eu sei que não é. É mesmo? Então, tem bastante perrengue. De perder trem, a gente não tem como voltar pra casa depois do job, porque não dá pra remarcar em cima da hora. Nossa. Hotel ruim, que a gente não sabe até a gente chegar, que é uma surpresa. Já fiquei em um hotel que não tinha nem chuveiro, tive que tomar banho na pia, gelado, no frio, Nossa. aquele banho de gato, né? Tem uns perrengues aí que Bem pesado. que dá uma tristeza aí, mas a gente passa, tá tudo certo. Vale a pena depois. Vale. Eu gosto do que eu faço, então eu acho que vale a pena. Mas que dá uma pesadinha, dá, né? E você acha que tem diferença trabalhar, você modelar aqui no mercado nacional e internacional? Na sua opinião, o que diverte? Eu não tive muita experiência no mercado nacional. Os trabalhos que eu fiz aqui foi mais na região, então a gente pode dizer que foi um trabalho menor. Não, talvez não pela marca, mas pelo realmente o tamanho, né? Eu não peguei nenhuma campanha grande aqui no Brasil. Mas eu acho que a diferença é a comunicação mesmo. E a cultura. Porque às vezes o que pra gente é uma coisa complicada, fora do país pra eles tá tudo bem. E aquilo ali é a realidade deles. E é isso. Então, eu acho que a comunicação, essa falta de tato entre cliente e a modelo. Eu acho que no Brasil a gente consegue manejar essa relação muito melhor e fazer com que o trabalho flua de uma maneira muito mais leve do que no exterior. No exterior, você tá sendo pago pra isso, você faz e acabou, independente de como. Tá com fome, vai com fome. Tá com frio, vai com frio. É mais difícil de manejar. Entendi. Tudo na nossa casa, na nossa língua. É muito mais fácil, Mais confortável, né? né? Mais confortável. Ô, Gabi, e qual que é, assim, a sua visão, ou como você lida aí com as expectativas do mercado de moda? O que você tem para falar pra gente, assim, sobre isso? Olha,
Eu sempre me cobrei muito na minha estética, né? Sempre fui muito magra. Abaixo do peso até. Mas na minha primeira viagem eu engordei muito. Eles pediram pra que eu ganhasse um pouco de peso. E eu acho que aí eu perdi um pouco a mão e eu engordei demais. Funcionou naquele momento, só que pra eu voltar no corpo que eu tava acostumada, eu sofri muito a minha própria pressão psicológica, né? Entendi. Então, essa parte do corpo, de manter medida, ou aumentar e diminuir, esse efeito sanfona que a gente precisa ter durante um contrato, né? Porque vai mudando de país, vai mudando a medida. É mesmo? E aí, a gente vai se enquadrando ali 2, 3 centímetros. Eu lido muito melhor hoje em dia. Eu tenho acompanhamento, né? Pra dieta, treino. E é muito mais tranquilo. Mas no começo me pegava muito. Era uma coisa que eu me cobrava e que eu não me permitia mudar. E, enfim, eu acho que hoje em dia tá mais tranquilo. Mas no começo eu dá uma pesada na consciência, no psicológico, assim, fica bem abalado. É uma pressão, né, assim, porque a gente olha naquelas modelos magrelas, né, que nem diz a música, na passarela, e é cobrado mesmo, assim, a silhueta de vocês, então... Uhum. É muito cobrado. Eu acho que o principal é você ter as medidas. Muitas vezes as marcas não procuram exatamente um perfil de rosto, cabelo loiro, moreno, enfim. Eles vão muito pelas medidas, então pouco importa se você sabe o que você tá fazendo. Não tô falando que não precisa saber modelar. Claro que Sim. precisa, é muito importante a sua desenvoltura ali. Mas a primeira coisa que eles olham é a medida, então... Não tem aquela coisa que a gente acha assim, nossa, fulana é bonita, ela tem um rosto lindo, pode ser modelo. Não, ela pode não ter, mas desde que ela se enquadre ali o Nas corpo medidas. dentro das medidas. Ela precisa ter um perfil específico pra trabalhar. E esse perfil, ele é visto pelas medidas, assim. Então, a medida conta muito. Eu acho que o nosso portfólio, assim, principal é a medida. Ô, Gabi, como que você se prepara para trabalhar, assim, quando você tem um contrato, para você entrar no mercado? Como que você faz essa preparação? Eu tento manter as minhas medidas padrão, assim. Porque aí fica mais fácil de ir pra qualquer mercado. Eu tenho uma medida base. O que seria essa medida base? Isso daí é o que eu penso, tá? O que me foi exigido na minha primeira viagem, né? As minhas medidas padrão, a que eu fui entregue pela primeira vez, eu tento manter essa porque foi a que mais deu certo na venda ali. Falando bem vulgarmente. Sim, claro, na hora de me sim. vender, aquela medida ali foi o que eles tiveram como ideal. E aí eu tento me manter ali, que é um X. E aí eu oscilo dentro daquilo. Você vai no mercado que precisa de um pouquinho mais. Aí eu consigo ganhar um pouco mais de massa pra aumentar um pouco essa medida e me enquadrar. E também, se precisar perder, fica mais fácil. Então, eu tento me manter no meio pra não ter que oscilar muito. Até porque a pele, né? Estria, celulite, o rosto, enfim, muda muito e sequela, né? Até eu tenho, né, a Sartor, então, às vezes eu contrato modelos para fazer fotos, mostrar os looks, né? E realmente foi assim, algumas muito magras. Então, assim, não dá, eu não tenho. Eu falo, gente, meu manequim começa a partir do 38, às vezes um 36. Mais abaixo disso, a gente não consegue. Eu não tenho, assim, para passar. Então, é uma das coisas que você está falando. Quando eu vou contratar alguma, eu falo assim, olha, tem que ser modelo aí que vista um 38, um 40, pode ser mais cheia, não tem problema. É interessante porque esse padrão aqui do Brasil, ele é muito diferente do exterior, né? Mas também depende um pouco do mercado. Eu passei ali pela Ásia e Índia, Malásia, eles querem um perfil maior, até pelas roupas deles, né? Exige que seja maior, que seja um corpo mais desenhado, porque eles gostam que sejam assim. Aí, se você for pegar outros perfis, tipo China, ou até, falando de perfil de modelo agora, a gente tem perfil fashion e o perfil comercial. Então, explica. As meninas que entram nesse perfil fashion, que é o perfil de passarela, elas precisam ser mais altas e muito mais magras. O perfil comercial pode ser o comum do dia a dia, que é pra vender o produto. Tá. Então, geralmente, vai entrar esses perfis, igual você falou, de uma menina que é o rosto muito bonito. Ela vai mais pro comercial do que pelo fashion, muitas vezes. Pelas medidas. As medidas do fashion já é bem mais engessada. Tem que ser bem menor. Tem que ser bem mais alta.
tem que ter uma desenvoltura diferente ali, quase artística, né? Então, tem essa diferença. E eu acho que o Brasil, ele se encaixa mais nesse perfil comercial um pouco maior, né? Que seria o nosso 38, lá fora seria 42, Nossa, 40, né? Então, tem uma diferença até no tamanho das modelos. Poxa vida. Ô, Gabi, e quais os países que você morou? Tá, vamos lá. Primeiro de todos foi a Índia, meu primeiro contato. Depois da Índia, eu fui pra Malásia, pra Tailândia. Eu passei em Bali, mas foi a viagem, não cheguei a morar na Indonésia. E por último, agora eu tava na China. Foi um tourzinho aí bacana. E desses lugares, qual que você mais gostou de trabalhar? De trabalhar? Eu acho que, falando do financeiro, pra mim, rendeu mais a Índia. Mas de condição de trabalho, eu acho que a Malásia. Assim, foi o que eu mais achei parecido com o Brasil, com o que eu tava acostumada. Então, eu gostei bastante de trabalhar lá. Não que os outros não fossem bons, tá? Sim. É só uma preferência. Eu até vi no seu Instagram uma foto sua. Nossa, você ficou lindíssima de Obrigada. indiana. Realmente parece que você é de lá. Parece uma indiana nata, né? Ficou belíssima. Essa é a intenção, né? A gente é encarar o personagem e fingir que a gente é. É isso mesmo. Até realmente parecer ser. Bom, você falou aqui, então, que a primeira viagem você foi sozinho, seu primeiro contrato e tal. Mas e hoje? Você ainda continua fazendo todas as suas viagens? Ninguém te acompanha? Não, a gente viaja sozinho, não só eu, como todos os modelos. A gente recebe o contrato, o país que a gente vai, e geralmente alguém busca no aeroporto, mas não é regra, tá? Então, a gente vai sozinho. Claro que a gente tem o contato das agências e que a gente tem um contato no celular, mas é só por telefone. E a gente vai sozinho. A gente faz tudo sozinho, é uma vida muito solitária. Imagino. Muito independente também, né? E sua mãe, seus pais, como é que foram? A primeira viagem eu não preparei ninguém. Só a minha mãe sabia, porque ela veio comigo no dia que me agenciei, ela já sabia do processo do contrato. Então, assim, ela tava se preparando, mas ninguém sabia. Meu pai foi saber porque ele achou meu passaporte. Nas vésperas da viagem. Faltava uma semana, ele achou meu passaporte com o visto. E aí ele, o que é isso? Aí eu tive que explicar. Mas por que você fez? Você não queria essa despedida? O que foi? Eu acho que a preparação seria muito dolorida. Então eu acho que a surpresa, o impacto ali ia causar menos dor ali pra dar um tchau. Então eu ia falar só, eu tô indo viajar pra algum lugar aí e depois eles iam descobrir no processo. Eu não quis fazer essa preparação, essa despedida de, ai meu Deus, ela tá indo embora. Então, eu deixei meio que na surpresa, assim, de falar, não, tô indo. E aí, o meu pai descobriu um pouco antes do que eu planejava, e aí eu tive que fazer a preparação com ele. Mas ele reagiu muito melhor do que eu esperava. Ou ele não quis demonstrar também. Minha mãe também não quis demonstrar, mas ela falou que ela sofreu um pouco nos primeiros meses, eu não percebi. Pra mim, tava tudo bem. Mas eu imagino que tenha sido fácil. Mas aí, hoje em dia, já é mais tranquilo, né? Eles já são acostumados. E aí, eles até perguntam, não quer ir logo não? Você não vai logo não? Eu, não, calma aí. Deixa eu ficar um pouquinho aqui no ninho. Me dá uma paz, assim. Me dá umas férias. E aí, eu volto. Ô, Gabriela, você falou que seu primeiro contrato foi de 6 meses, né? 6. E normalmente, esse número de meses mesmo? Quanto tempo você fica fora de casa? Olha, os contratos que eu vi da Índia, a maioria são 6. Mas não é regra, tá? O tempo mínimo é 3. E aí, eu prefiro fechar contratos de 3, mas é uma preferência minha, agora. Mas, o mínimo é 3. E aí, vai variando de acordo com a intenção da agência, com o mercado, com a época que você viaja, de como que tá lá fora. Então, varia de 3, 4, 5, até 6, que é o máximo. E aí, a gente vai renovando no fim de cada contrato, se quiser renovar ou não. E quando você viaja, que você tá a trabalho, as despesas é por sua conta da agência, como que funciona? Isso é uma pergunta interessante, muita gente pergunta. As agências, isso tem que ser visto em contrato, mas as agências internacionais, elas fazem o adiantamento de algumas despesas. Algumas adiantam o voo, né? Outras não.
E aí você precisa negociar como que vai ser feito. Mas todas adiantam aluguel do apartamento, transporte, que pode ser tanto motorista quanto táxi, Uber, o aplicativo que tiver lá, né? Para os trabalhos e cashings e tal. E as despesas de dentro da casa, luz, internet. Então, todas essas despesas de moradia, a agência adianta e te dá uma semanada, que a gente chama de pocket money, que é uma quantidade X semanal para você fazer as compras de mercado e comprar as coisas que você precisa para sobreviver. Tá. Todas essas despesas, elas vão vir no fim do seu contrato, descontando do que você fez de trabalho. Então, assim, primeiro mês, praticamente, você trabalha para pagar essas despesas. Você não recebe esse dinheiro. Entendi. E eles vão descontar no fim do contrato tudo que você consumir. Nossa. Aí, e você mora com outras meninas, assim, vocês dividem? Sim. É difícil ficar sozinha. Eu nunca tive esse luxo. É um luxo, né? As agências, elas elas disponibilizam esse apartamento de modelo, que elas cobram o aluguel da gente. E aí, os modelos da agência ficam ali. Tem agência, a maioria das agências que eu fiquei era só de meninas. E aí, ficava o apartamento separado, ou só as meninas morando junto e tal. E eu tive uma agência que foi mista também. A gente morou em 8, foi o máximo que eu morei. E aí, tinha meninos também. Nossa. Parece que era um caos, mas foi o apartamento que mais deu certo, assim. mesmo? Que menos saiu briga. Porque os meninos colocavam ordem nas coisas e era muito Acredito. engraçado. Homem morando junto, era tudo brasileiro. Então, assim, era uma república. Uma república acaba ficando Era uma família república. mesmo. É mais complicado morar só com menina do que quando é misto o apartamento. É impressionante. Ô, Gabi, compartilha com a gente aí algumas histórias que você viveu aí de bastidores, algo engraçado, alguma coisa assim inusitada que você não vai esquecer. Eu acho que engraçado pra mim é hoje, que já passou, eu lembro, eu dou risada. Mas na época eu passei muita raiva, que como eu tive que engordar muito na Índia, as minhas medidas eles não atualizaram as minhas medidas. Então eu ia pros trabalhos com a medida anterior, chegava lá, tava com 10 quilos a mais. Claramente muitas roupas não serviam. E o que a gente espera, que eles remarquem o shooting, refaçam as roupas, ou enfim, chamem outra modelo que tá naquela medida. Mas não, eles rasgavam a roupa e costuravam no meu corpo. Nossa. Isso aconteceu muitas vezes. Eu já ralei a minha perna, assim, colocando roupa que não servia. Minha perna ficava com marcas dos 2 lados, assim, queimadura da calça de subir. Nossa. Porque vinham 3, 4 pessoas colocar a calça em mim, eles não aceitavam que não servia. E era a minha primeira viagem, eu falava, deve ser normal. E aí eu ia aceitando fazer. Isso aconteceu muito, de colarem a roupa, colarem atrás, assim, colocarem realmente durex pra colar a roupa. E eu só fazia foto de frente, não me mexia muito. Era tão mais fácil se eu chamar outra pessoa. Pois é, aumentar a roupa, trazer uma maior. Não aquele rolava. lance delas desfilarem de sapato menor que o pé, isso acontece também. Que dó. Eu acho que eu não peguei nenhum shooting que eu tinha um sapato do meu tamanho, era sempre menor. E esse fato aí já não me incomoda mais tanto. É claro que não é confortável, mas já Sim. é tão uma normal. coisa que dá pra se adaptar. É tão normal que eu já não ligo mais. Se for sandália, tudo bem. Agora, quando é escarpão, dói. Bom, você teve bastante experiência. Depois você voltou de novo para a Índia, né? Depois desse contrato, aí você voltou lá Voltei. de novo. Conta pra gente alguma curiosidade lá sobre a Índia. Aquela coisa que a gente vê na TV, que as vacas ali andam e ninguém pode mexer com a vaca. Isso é verdade mesmo? É verdade. É verdade, eles respeitam muito. Acontece muito dos carros parar e os motoristas de táxi de Uber descer e ir tocando a vaca sem relar, sem nada. Eles preferem não manter esse contato. É realmente como se fosse um deus. Então, é uma divindade, assim, intocável. Então, elas ficam e elas mandam no território. Ninguém chega perto e é aquilo lá mesmo, várias. No meio da rua, das ruas movimentadas, e a gente que desvia. Ô, Gabi, quando você tem um contrato, né, para um determinado país, você estuda a cultura antes de ir, para você chegar lá, já se adaptar melhor e saber como funcionam as coisas? Quando eu tô em contrato, eu tento sempre estudar o mercado mais específico e ver as peculiaridades de cada mercado. Mas eu tento não me pegar muito na cultura do país. Eu prefiro explorar na hora que eu chego.
Por causa daquele lance da ansiedade que eu te falei, pra não ficar criando muita expectativa. Então, assim, no modo geral, eu estudo o mercado e como que o meu trabalho vai rolar ali naquele meio. Mas sobre o país em si, eu tento não pesquisar pra não ficar muito ansiosa. Entendi. Falando um pouquinho de beleza, óbvio, né, que você é linda, maravilhosa. Obrigada. Mas quais os cuidados que você tem, assim, para se manter, principalmente em viagem, essa coisa que tá sempre viajando, mora em apartamento, uma hora tá aqui, outra hora tá lá, você consegue manter um cabelo saudável, uma pele? Conta pra gente. É difícil. Eu acho que no dia a dia ali, quando você tá pegando o cabelo todo dia, fazendo maquiagem todo dia, o dia inteiro, fica mais complicado. A gente precisa, assim, prevenir algumas coisas. Então, eu tenho meus cuidados diários, que eu aprendi depois que eu comecei a modelar. Quando a minha pele começou a gritar, assim, que aí eu vi que, não, peraí, não é assim que funciona. A minha rotina de antes era totalmente diferente, então eu não tinha tanto cuidado. Eu fui aprendendo a cuidar da minha pele, do meu cabelo, do meu corpo, porque eu precisei, assim, eu aprendi meio que na marra. Então, sim, eu tenho a minha dieta, eu tenho a minha rotina de treino. A sua rotina de skincare. A minha rotina de skincare tem que passar tudo, sérum, protetor solar, hidratante, todos os dias. Quando eu não passo, eu já sinto diferença, porque agora eu acostumei. E o meu cabelo eu tento manter ele natural, pra manter o mais fácil possível, né? Porque é muito difícil ficar mantendo ele na química. Eu já pensei em deixar na progressiva, porque seria mais fácil, mas é difícil de manter. Então, eu tento manter ele natural pra ele sofrer menos possível e o dano ser só de calor, né? Entendi. De fontes de calor. E judia bastante o cabelo. Judia. Que a gente vê, assim, né, aqueles penteados, Queima, aquelas né? Eu acho que o coisas pior é a chapinha, né? né? E existe muito… Eu acho que até a falta de cuidado ali na hora de montar. Porque eles fazem babyliss, depois eles voltam com a chapinha. Aí depois volta com babyliss de novo. Então, é muito calor o tempo inteiro. Então, o cabelo queima muito. E aí, é irreversível, né? Cabelo queimado não tem nem o que fazer. Nem a hidratação vai funcionar. Então, a gente vira e mexe, tem que cortar bastante. Tem que fazer uns cronogramas mais pesados. Pra tentar recuperar, não ficar careca. Nossa. Tentar diminuir queda, porque tem bastante também. Muitos Eu acho que o cuidados, cabelo é né? mais difícil de… E você acha que quando você vem pra cá, que você tá nesse time aí de férias, tal, de descanso, você consegue aí dar um cuidado melhor, né? Eu venho pro Brasil já pensando nisso, já com o meu cronograma de que vou fazer de estética de cabelo, de pele, porque tem que dar uma recuperada e eu uso o Brasil, que é o meu tempo de férias, pra fazer isso, né? E aqui é mais fácil, até pra mim, né? Porque eu conheço mais da região, já sei os profissionais que eu gosto. Então, eu uso essas minhas férias pra me cuidar mesmo, pra dar uma potencializada nesses cuidados e voltar a viajar. E como eu falei pra você, eu dei uma olhada lá no seu Instagram e tal. Você não cria muito conteúdo digital, né? Você não gosta, conta. Porque eu fui procurando seu stories, tinha um só. Eu falei, cadê? Eu tô muito low profile. Você não acha que isso é importante pra você? É importante, mas é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Eu também tenho. Antes de eu viajar, eu até fazia bastante. Eu produzia mais conteúdos. Quem me acompanha há muito tempo aí, a galera que eu acho que seria super legal. Eu ia gostar de te ver lá nos países, você mostrando. Eu quero tentar. Eu tô um pouco travada. Isso é uma coisa interessante, porque na minha primeira viagem, o meu chefe ficava fazendo chacota comigo e brincando. Hoje em dia, eu já conheço e sei que é o jeito dele. Mas me traumatizou um pouco. Eu ficava, por que ele tá falando isso? E aí, depois que eu entendia que era só pra encher o saco mesmo, sabe? E aí, eu fui parando de postar. E eu passava muita raiva trabalhando também, chegava em casa estressada, cansada, e acabava não produzindo. Mas eu acho que é um caminho meio que sem volta. Você vai parando de postar, você desacostuma, e aí pra voltar é muito mais difícil. Mas eu quero voltar, gente. A hora que eu começar a voltar a viajar, tem uns planos aí. Imagina, tem muitas meninas ainda que sonham, né, em seguir uma carreira de modelo daqui de Prudente, da região. Acho que gostaria de te ver, você mostrar um pouco esse universo pra gente. É interessante. Vou tentar produzir mais e trazer informações importantes, né, pro Instagram. Eu acho que tem todo um processo antes da viagem que ninguém sabe, que é interessante trazer. Eu lembro que da outra vez eu falei um pouco sobre o processo de visto e a galera me mandava muita mensagem. Falou, nossa, não imaginava. Tem todo um processo ali até você sair do país, que é muito mais burocrático e que a gente não fala tanto.
Preciso Verdade. falar sobre isso. Isso, fala assim. Ô, Gabi, e o que que uma modelo precisa? Porque, assim, a gente sabe, né, que tem várias modelos que se destacam, né, assim, umas chamam mais atenção, outras ficam mais famosas, né. Temos aí Uhum. né, o caso da Gisele Bündchen, a Naomi Campbell, mais outras aí. O que que elas precisam, o que que vocês precisam, assim, para se destacar e ser como uma referência? Eu acho que eu não sei se seria bem essa palavra, mas eu vou usar força de vontade, porque a desenvoltura é muito importante. Então, muitas vezes você sabe posar, mas falta ali algum outro quesito que no fim do trabalho não é um resultado muito bom. Então, eu acho que essa desenvoltura, essa força de vontade de aprender o que que o mercado precisa, de estudar realmente a profissão, porque você precisa estudar para posar também e para saber vender a marca. Isso faz muita diferença. Eu acho que até num casting, o cliente consegue perceber o modelo que tá ali, que tem uma desenvoltura melhor, que tem uma confiança no que tá fazendo, e a que tá ali só porque precisa estar. Uhum. Então isso conta muito, porque conta muito no resultado e, consequentemente, em como as pessoas te veem, né? Na leitura que você passa para as pessoas. E eu acho que essa desenvoltura é muito importante para fazer você crescer. Não só na modelagem, qualquer profissão, mas eu acho que é muito importante você ter a força de vontade de aprender e de estudar, principalmente, o que você não faz tão bem. E você já modelou para alguma grande grife, assim, algumas grifes? Olha, eu fiz alguns showrooms na Malásia para marcas mais internacionais, né? Eu fiz para Gucci. Não vou lembrar de todas Eu vi uma de agora. perfume no seu Instagram. A de perfume. Então, eu Era fiz Givenchy? algumas. Não, eu fiz Givenchy. algumas marcas grandes que são grandes na Ásia que acabam não vindo pra cá. A de perfume tá. é o caso. Eu fiz Max também, que é grande na Ásia inteira, e eu fiz em vários países. Onde eu ia, tinha campanha e eu pegava de novo. E eu fiquei muito feliz, porque eu conhecia a equipe e eu achava muito interessante. Mas são marcas que, infelizmente, não vêm pra cá. E que eu queria muito ter minha cara no Brasil, já pensou? Quem sabe? Nossa, verdade. Olha aí, Ia agências. ser muito legal. Me contratem. Me contratem, lindíssima, já com uma bagagem dessa, né? Tem tudo para Ai, se Deus realmente quiser. se destacar Amém. mesmo. E como que é para você, Gabi, quando você chega num lugar, né, num país diferente, com toda essa cultura, você se adapta rápido? Você consegue, assim, ou você sofre um pouco? Eu acho que eu sofreria um pouco. Eu acho que eu sou muito interiorana, viu? Olha, meu primeiro impacto foi da Índia. E ali eu acho que eu sofri mais. Mas aí eu acho que entra toda a questão de primeira viagem, né? Primeira experiência. Você já não sabe como lidar com as coisas. O idioma é muito diferente. Cultura, comida e tal. Mas, no geral, eu me adapto a essas mudanças muito rápido. Então eu não vejo, nunca tive nenhum tipo de sofrimento, a não ser no princípio ter que lidar com a saudade, com a distância de casa, não ter pra onde correr, né? Não dá pra sair correndo e voltar pra casa. Então eu acho que, assim, a primeira temporada foi a mais difícil. E aí, depois que eu entendi mais ou menos como funciona, eu me adapto muito bem. E você tem curso de línguas? Você tem? Não, Nada? eu nunca fiz. É? Nunca fiz. Eu cheguei a fazer um tempo pra pegar o diploma, só pra ter um diploma de inglês. Uhum. Mas o inglês que eu sei, eu aprendi viajando. Assim, eu jogava um pouco quando era menor, tinha uma noção, mas aprendi falando mesmo e praticando. Então você se Viajando. comunica quando você sai em inglês. Em inglês. Todos os países, a base é o inglês. E hoje você está em alguma agência? Como que você consegue os trabalhos? A maioria dos trabalhos internacionais, a gente tem uma agência mãe, que não necessariamente é brasileira, tá? Pode ser uma agência mãe de qualquer lugar do mundo. E essa agência mãe, ela apresenta o nosso portfólio para as agências dos países, né? As agências locais dos países que a gente tem potencial de ir. E aí, se tiver o aceite, se a agência gostar do perfil e achar que tudo bem, eles te contratam. Então, a gente tem uma agência mãe que é responsável pelo contato internacional. E aí, no momento, eu tô só com a AZ. E aí, a AZ procura uma agência mãe pra mim. Tá. E essa agência mãe uma agência fora. Então, é toda uma ramificação, é todo um processo, várias pessoas envolvidas. E profissionais que realmente eu escolho e que eu confio pra fazer esse processo. E aí, só assim eu aceito o contrato. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo tem essa curiosidade.
Vale a pena financeiramente? Quanto ganha? Como que ganha? Vocês ganham em dólar quando vocês estão fora? Como que é isso? Essa parte financeira. Ai, gente, eu gosto. Então já vimos que é bom, né? Eu pego um pouco como base a minha profissão de formação. Uhum. Eu ganho um pouco mais do que se eu estivesse trabalhando aqui efetivada. Mas não é também tudo o que a galera acha que é. A gente não é, infelizmente, tão valorizada quanto deveria. O salário é bem básico, assim, é pago por trabalho. E a gente recebe na moeda… Na verdade, os pagamentos são feitos para a agência na moeda do país. E aí, quando eles vão repassar no fim do contrato, que quando vão descontar aquelas despesas que a gente conversou… Uhum. E aí, eles passam o valor total na moeda do país e já passam a conversão em dólar ou euro. E aí, você escolhe. Geralmente, eles te pagam em dinheiro vivo. E você vai numa casa de câmbio e troca pela moeda que você quiser, que geralmente é dólar ou euro, né? Mas aí eles fazem o pagamento na moeda local. E você conseguiu, assim, já comprar algo, patrimônio, alguma coisa, uma casa, ou algo assim que você Meu deseja? sonho, ainda não, ainda gente. não. Ai, não tô ganhando tanto assim, não. Mas também você tá novinha, começou agora, né? Mas vai. Eu tô economizando aí pra isso. Eu tô juntando todas as temporadas, porque eu quero comprar um apartamentinho. Não sei aonde ainda. Ainda não sei. Tem algum lugar que você gostaria de morar? Ai, Tailândia. Tailândia? Eu falo muito isso. É uma vida muito tranquila. É mesmo? É bem mais barato que aqui, é o mesmo padrão de vida. Tenho muita vontade de voltar pra lá. Alô, Thay, me chama. Bom, e quais as principais lições que você aprendeu aí nesse mundo de modelo, de viajante? Olha, eu acho que aprender a aprender. É uma didática muito diferente, que é uma profissão que não é realmente… Não tem um livro pra você ler como ser modelo. É uma profissão muito prática. Então, muda um pouco a maneira como você precisa aprender as coisas. Você precisa aprender praticando, você precisa aprender vendo, assistindo outras pessoas, pesquisando na internet. Você precisa aprender a ler a marca também, que é muito difícil você ver a linguagem da marca, ver o que a marca pede. Uhum. Então, assim, tenho praticado muito essa parte de aprender tudo de novo. E tenho aprendido de maneira muito diferente a como lidar com tudo. Então, é um aprendizado diário, assim. E como é que você se mantém atualizada, assim, na moda, no mundo da moda? Agora falando um pouco de moda. Eu tenho algumas referências de modelo. Tanto nacionais como internacionais, eu tento seguir muito. A maioria também é low profile, então… Agora eu entendo vocês, a gente sofre um pouco. Mas eu pesquiso muito na internet e eu fico vendo as marcas que eu tenho vontade de trabalhar e estudo um pouco dessa marca. Para caso surja uma oportunidade, eu já saiba mais ou menos o que fazer ali. Então, eu estudo pela internet mesmo, pelo briefing da marca e de como tudo funciona. E tem, assim, uma marca, ela procura uma modelo específico quando ela vai lançar algo assim? Ou não, é aleatória essa escolha? Olha, às vezes que eu vi marcas grandes tinham um perfil muito específico para campanha. Eu acho que de campanha em campanha isso varia um pouco. Então, tem campanhas que querem um perfil e outros perfis. Mas, geralmente, a campanha já é bem mais específico. Principalmente se for mais de um modelo, né? Então, já vem, assim, detalhado como que é o perfil do modelo. Se você não encaixa, você nem vai. Então, é bem específico. E você gosta mais de passarela ou de fotografar? Eu gosto de foto. Eu gosto muito de fotografia. Eu fiz poucas passarelas. Eu não tenho perfil pra isso. Mas aí o que eu mais fazia, assim, era showroom ou alguma coisa desse tipo. Passarela fashion eu não fiz, né? Porque entra naquele negócio que eu te falei de perfil fashion e perfil comercial. O meu perfil é muito comercial e aí eu já tô mais acostumada. E é realmente uma coisa que eu gosto, que é fotografar. E quais são os mitos mais comuns de uma modelo internacional? Eu acho que o glamour, né? Eu acho que o glamour, os milhões de dólares, aquela chuva de dinheiro que todo mundo acha que tem. Aquele monte de homem atrás, assim. Nossa! Queria. É mito. Fala a verdade. Deve ter bastante pretendente.
Até que não. Não? Você Não. sabe que uma vez eu li uma modelo falando que eu acho que por ela ser tão bonita, ela assustava os homens tinham medo de chegar perto Olha, dela. eu já Acontece ouvi isso? sobre isso e pode ser que seja verdade, mas eu não acho que eu tô com essa bola toda aí, não. Ah, Mas não, eu sou muito tranquila. Então, não tenho. Não sei se eu também não dou muita brecha. Bom, você viu meu Instagram, não tem muita coisa. não. Então, eu acho que eu também não dou muita brecha, não. Mas não tem, tá? Eu sou muito tranquila. E atualmente você tá sozinha. Estou solteira. Solteiríssima. Solteiríssima. Olha, gente, linda, solteira, modelo internacional, meninos. Olha isso. É difícil ter um relacionamento também, né? Nessa situação, que aí se eu vou viajar, eu faço o quê? Como que fica? É difícil, verdade. Se alguém A pessoa quiser passa viajar 6 meses comigo, a gente fora. conversa. Dá pra negociar. Dá pra Se negociar, estiver né? disposto a largar tudo e viajar comigo, vamos. Aí, ó. Ô, Gabi, já que nós entramos nessa parte aí, falando um pouco de relacionamento e tudo mais, existe mesmo essa questão do tal do booking rosa que a gente Eita. ouvia falar, ainda existe isso? Como é que é? Existe, mas vamos lá que talvez não seja o que vocês estão pensando, assim. É. Da onde que veio o book rosa? O book rosa, ele também é conhecido como ficha rosa, né? Que seria o nosso portfólio. Nosso portfólio é uma ficha. E que ele teria uma tagzinha rosa, que são os perfis que fazem eventos. Então, não necessariamente tem alguma coisa a mais. Uhum. Mas as que têm a tagzinha rosa são meninas que fazem eventos, né? Que fazem apresentações e que fazem esse tipo de trabalho. Mas que também aceitam, né? O pós. E aí, o conteúdo adulto e enfim. Então, existe, mas pela minha experiência, né? Nunca vi, assim, muito aberto. E eu acho que é muito mais conversado e não é uma escravização, igual eles dizem aqui, né? Que levam as meninas, tráfico humano. Isso. Eu acho que não tá bem por aí, mas... E que as meninas que fazem book rosa sabem que estão fazendo e fazem isso por opção. Uhum. E não é tão visto quanto é falado. Eu acho que é muito mais... Tem uma repercussão muito maior do que efetivamente existir, né? Entendi. Você já recebeu, assim, alguma proposta pra, tipo, não book rosa, assim, mas uma companhia, uma pessoa pra você acompanhar, às vezes um empresário num jantar, alguma coisa, aquela coisa que a gente vê, assim, já teve alguma proposta nesse nível? Não, Não? pior que não. Será que eu faria? Não sei se eu já pensei nisso, sabia? Eu acho que se for só uma companhia, assim, de um jantar, eu acho que tudo bem, né? Depois disso é pra minha casa. Cada um pro seu. Bom, depende, né? Também se vale a pena. Depende se vale a pena. Se for um Richard Gere, assim, né? Ai, a gente aí pensa. A gente se esforça, né? Faz um pouquinho, esforcinho. né? Ai, gente. Ô, Gabi, e durante a pandemia, afetou a sua carreira? Você estava fora, você estava aqui no Brasil? Como é que foi? Rose, eu tava no começo da minha carreira, eu tava no Brasil. Eu já tava com um contrato em mãos, assinado, e já tava tudo praticamente encaminhado pra gente começar o visto. Então, esse processo de visto, ele atrasou muito. Rolou toda a pandemia com tudo parado, eu tava com tudo pronto, aquela ansiedade pra viajar. E aí, no fim das contas, eu só pude viajar quando saiu a vacina. Não podia nem entrar, nem sair do país. Não podia entrar lá, não podia sair daqui. Uhum. E aí, deu uma melhorada. A gente deu entrada no visto. Meu passaporte travou em São Paulo. Fechou tudo de novo. Então, assim, eu não peguei o mercado da moda pré-pandemia. Eu só peguei o pós, né? Ele se reerguendo de novo. Então, eu não consigo saber a diferença de como que foi. Eu sei que tá muito mais parado até hoje. Até hoje ele não se reergueu totalmente. Mas eu não tive a experiência do pré, né? Eu só sou dessa nova era, vamos dizer assim, onde é tudo digital. Os castings também, a maioria são digitais. Então, o que a pandemia me atrapalhou foi atrasar a viagem, né? O que eu posso dizer, mas eu não tive a experiência de estar trancada no país e ficar presa lá, enfim. Entendi. Milão, Paris, você já foi? Ainda não? Tenho muita vontade. Eu tenho. Paris eu já fui, mas eu fui para turismo, mas eu quero voltar
pra fazer uma imersão mesmo na questão Nossa, de moda, porque eu acho que isso uma deve ser o semana de máximo, moda né? lá, uma Fashion Week, deve ser Não é maravilhoso? Eu sensacional. também sonho com isso, em Nossa, é um breve. aprendizado enorme, né? É, Não necessariamente incrível. ir pra trabalhar, eu não acho que Não. são mercados que eu me encaixaria. A gente precisa estudar um pouco, mas eu acho que a Sim. Europa não é muito pro meu perfil. Isso eu tô falando que eu acho, tá? Pela minha experiência. Mas, nossa, eu acho que pra estudo, pra entender e se aprofundar no assunto, seria sensacional. Ô, Gabi, quais são os seus planos aí para futuro? O que você tem planejado? Ai. Bom, eu quero sair do Brasil em breve, né? O plano é não ficar aqui muito tempo. Então, a gente tá trabalhando isso pra abrir agenda, pra começar a vender de novo. E em breve viajar. Mas eu nunca crio muita expectativa. Então, não tenho muito em mente, eu tenho que ir pra tal país. Não, eu deixo em aberto. O que vier eu analiso, agradeço e a gente vai vendo conforme tá o mercado, o que é melhor. Então, a minha meta, assim, pra 2024 é conhecer pelo menos os 2 países novos. Colocar abaixo, colocar 2. E aí, a gente vai vendo se consegue aumentar esse número ou não. Agora, por enquanto, você tá aqui em Prudente, aqui no Brasil, né? Eu tô de férias aqui Tá de até mais ou férias. menos. Eu digo março, mas não dá pra colocar uma data, né? Muito incerto. E aí, eu moro em Marcondes, lá. E a minha mãe mora em Blumenau, então, assim, tô por aqui, mas também posso estar por lá. Eu fico flutuando e tô sempre por aí. Então, você tem um pezinho lá no Santa Catarina, pra lá, pra aquele lado? Tem sangue de lá ou não? Não. Minha mãe se mudou pra lá faz 2 anos só. A gente sempre foi daqui, a minha família inteira é daqui. Você é nascida aqui mesmo? Sou nascida aqui mesmo. Por isso que eu até prefiro ficar pra cá. Mas aí, como tem a opção de ir pra lá, de vez em quando eu desço pra praia e depois eu volto pra cá. Eu fico realmente flutuando nas minhas férias e fazendo bate e volta. Mas você tá aí, aberta a novos contratos, né, Gabi? Eu tô, gente, manda job. É isso Manda aí. job, vamos que vamos. Gabi, antes da gente finalizar, até gostaria que você, depois, no final, deixasse uma mensagem para as meninas que sonham, que pensam com esse mercado, que tem, lógico, óbvio, né, a parte bonita, a parte do glamour, e você sair. E por falar nisso, você já foi capa de alguma revista? Eu não fiz revista. Revista você nunca fez? Capa não, mas eu já saí na Destaque algumas vezes. Quando eu era pequena, eu acho que eu saía muito mais em revista e jornal. Eu acho que pela época também, né? Devo ter alguns exemplares em casa, não vou lembrar quais. Mas eu tô com um trabalho de uma revista editorial, aqui. assim, de moda fora lá, é comum? Eles fazem ou não? Depende muito do país. Geralmente não faz muito com modelo internacional, então... Porque são modelos que têm um cachê mais alto do que os modelos locais, né? No Brasil também, o modelo brasileiro recebe menos. E aí eles acabam dando essa prioridade pra fazer capa de revista pros modelos locais, pra pagar menos, porque revista tem um cachê muito menor. Que é uma curiosidade interessante, que as pessoas acham que não, né? Mas capa de revista paga menos. Então eles dão sempre prioridade pro modelo local. Então eu acabei nem fazendo nada de revista. Entendi. Bom, então lá, antes da gente encerrar aí com a sua mensagem, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Sarto Store e Sandrin Planejados. E aí, Gabi, para quem sonha, a menina que tá lá, quer ser modelo, qual que é o primeiro passo? Gente, estuda. Estuda muito, estuda inglês, estuda pose, estuda o mercado da moda, tanto dos países que você quer ir. Dá uma estudada no seu perfil, se conhece suas medidas, até onde você consegue aumentar ou diminuir. Eu acho que é muito importante. A gente precisa ter em mente que a gente não se encaixa em qualquer lugar. Então, estuda, principalmente inglês. Você vai precisar de inglês e isso vai te salvar. Você sabe que você falou uma coisa que eu fiquei pensando desde a hora que você falou. Você falou, quando eu comecei, eles colavam a roupa e faziam isso e tal. Hoje, com a sua experiência, você consegue, ou a modelo, ela consegue se impor em algumas coisas e falar, não, isso eu não aceito, isso eu não quero? Eu acho que agora, quando eu viajo, eu já consigo saber o que é normal, até que ponto eu posso permitir que as coisas aconteçam ou não. E o que eu falei, o inglês é muito importante. No começo eu não conseguia
Se comunicar. me comunicar. Opa, perdão. Não conseguia me comunicar totalmente, colocar a ideia que eu tava tendo, não conseguia me explicar. Então, muitas vezes eu só falava não e eu soava como rude. E nem era só. Tava desconfortável, mas eu não conseguia. Então, hoje em dia eu consigo me explicar, eu consigo falar que aquilo ali é demais e que eu não vou fazer. E eu consigo me impor tanto com o cliente, dono da marca, quanto com a agência, de que tem certos limites que eu não vou extrapolar. Sim. E eu, hoje em dia, jamais faria um shooting desse jeito. Falo jamais, e provavelmente pode acontecer, sim. Mas tem que ter uma conversa, sabe? A gente tem que saber até que ponto tá tudo bem fazer certas coisas. E até que ponto a gente tem que se impor. Porque também, né, você não vai sair da sua casa, viajar tantos quilômetros também pra ser maltratada. E você tá ali a trabalho, né? Exatamente. Então, Trabalhar sem comer, trabalhar sem água. Hoje em dia a gente já sabe, eu, que não tá certo. E que eu posso pedir uma água e eu posso pedir pra parar, e enfim. É isso aí. Gabi, foi um grande prazer ter você aqui. Prazer foi meu. Adorei saber da sua vida, saber que aqui em Prudente tem né? Fala Prudente, porque Marcondes aqui a gente tá tudo junto Tudo aqui, que eu faço né? é aqui, eu sou quase daqui. E tão linda, tão viajada, com uma experiência dessa, um futuro pela frente, né? Amém. Eu quero deixar aqui pra você o nosso presentinho, que é a nossa caneca. Que pra lindo. você. Ai, gente, eu amo caneca. Pra tomar o seu café, se lembrar da gente nesse momento aqui especial aqui pra gente. Todos os convidados aqui que eu recebo são pessoas escolhidas e são especiais. Obrigada. E eu e toda a minha equipe desejamos pra você um futuro brilhante. Obrigada. Que você viaje, conquiste aí seus sonhos e chegue aonde você desejar. Tá bom? Obrigada. Quero agradecer o convite de novo. É sempre uma honra. Foi muito legal nosso bate-papo. É sempre bom ter esse tipo de troca. Verdade. Eu acho que é muito importante. E obrigada, gente. Obrigada por tudo. Adorei. É isso aí, gente. Muito obrigada. Vamos ficando por aqui. Não se esqueçam, gente. Se inscreva no canal. Compartilha, que é muito importante pra gente. Então, até a próxima quarta. Tchau!